Que Deus nos abençoe. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 38 a 41, que nos diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse a seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozido para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de coloncidas, voltou e cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não havia conhecido ou não a conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer, porque ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém. O nosso tema será a fome na panela. Sentir fome não é nada fácil para ninguém, não é verdade? Há pessoas que nasceram no campo e se alimentavam das fazendas, dos cereais que colhiam. Mas há pessoas que realmente passaram fome, passaram necessidade. E para conseguir a família, tiveram que labutar, muitos estudaram para poder dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Assim também somos nós, servos do Senhor. Nós devemos nos alimentarmos daquilo que vai o que? Saciar a nossa fome. Quando estamos com fome, perdemos o quê? Dá uma angústia. Qualquer coisa as pessoas podem nos oferecer. O que devemos prestar atenção é o que as pessoas vão nos oferecer. E precisamos ter muito cuidado, porque a panela está cheia de veneno. A panela que o veneno é mortal em vez de trazer vida. Pois bem, o que a gente precisa se alimentar é da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é infinita. E no texto que nós lemos das Santas Escrituras, nos versículos 38 a 41, nos diz assim: todos estavam sentindo fome, mas um discípulo dos profetas apanhou, como diz o verso aqui, ele saiu, apanhou ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colocintidas, voltou e cortou em pedaço, pondo na panela, visto que não as conhecia. A intenção dele foi muito proativa. A atenção dele foi olha, eu vou achar um alimento para que a gente que possa saciar a nossa fome. Ele fez tudo direitinho, tudo conforme prescrevia
a fome muito grande e fome é difícil de você contê-la. Diz os estudiosos que quando você estiver com fome, você possa beber muita água, que a fome vai ficar amenas no nosso corpo. Mas a grande verdade, eu não posso oferecer às pessoas o que eu não conheço. Se eu não conheço, eu posso trazer veneno para as pessoas. Eu estou querendo dizer que eu e você precisamos dar ao povo de Deus o pão do céu, o pão que alimenta, o pão que reabastece a vida espiritual nossa. Mas é bom também destacar que todos estavam com fome. Todos deveriam que se mobilizar para ir junto com esse que não conhecia e ofereceu aquilo que ele não conhecia. Amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, piedade de nós. Nós precisamos oferecer o povo, a palavra de Deus, que salva, que cura e que liberta, que transforma, que traz avivamento, que traz alegria em meio às grandes turbulências da vida. Esse é o primeiro lugar que o texto nos ensina. A segunda lição está no versículo 40 a 41, que nos diz assim, o verso 40 nos diz assim, depois de fazer o cozido, deram de comer aos homens. Enquanto comia do cozido, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus. Morte na panela significa o quê? Um alimento que não é espiritual. Se nós não tivermos trazendo um alimento espiritual para o povo, nós não podemos saciar a fome do povo, nós não podemos alimentar a igreja de Cristo. Nós precisamos pedir a Deus que nos encha da tua graça, encha do teu espírito, para que a gente possa pregar a palavra de Deus com avidez, que as pessoas saiam de lá alimentadas. E não oferecermos alimento que pode matá-las. Nós precisamos, principalmente como servo de Jesus Cristo, ter atenção de que a gente possa dar o alimento do céu, o alimento que reabastece, o alimento que nos fornece, que nos reabastece, o alimento que nos fortalece. E tendo esse alimento cotidiano na nossa vida, nós vamos transpor muralhas. Mas é interessante que eu quero frisar aqui, se os nossos púlpitos não têm o cardápio para saciar a fome espiritual do povo, a morte na panela, aconteceu o sobrenatural no texto. Então, se nós não tivermos no púlpito o pão que alimenta, a palavra de Deus que é regra de fé, de prática, a palavra de Deus que seja guardada no nosso coração, a palavra de Deus que vive eficaz, terá o que? Fome na panela. Mas Eliseu aqui é uma tipologia de Jesus Cristo. E nos diz o texto sagrado que, homem de Deus, morte na panela, não puderam comer, porque havia o que? Veneno ali. O alimento não era agradável. O alimento não podia matar a fome. O alimento tinha veneno. E Eliseu, como um homem de Deus, tipologia de Jesus Cristo, ele nos encanta. Porém, ele disse, Eliseu agiu com fé e destreza. Eliseu agiu com fé, com ousadia.
vindo do trono da graça de Deus. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, ler a palavra de Deus, orar pelos pregadores, sim, meditar na palavra de Deus. E para nós terminarmos, em João 6,51, Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der, nunca mais você terá fome. Então, que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de pregar o Evangelho, de pregar as boas novas. Que o nosso Deus nos abençoe, que saia a virtude dos nossos lábios para abençoar as vidas, que a gente pode trazer o alimento que reabasteça a vida das pessoas, que traz vida para as pessoas, que traz quebrantamento para as pessoas, que pode confrontar as pessoas, que as pessoas ouvindo nós, através do Espírito Santo, eles possam ter cada vez mais sede de buscar a Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.